Romanos capítulo 5, do versículo 1 em diante da palavra de Deus, amém? Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Glória a Deus. Irmão, tem muita coisa aqui, nesse pequeno trecho de Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo está falando da justificação, está falando da fé, está falando da paz com Deus, está falando do amor de Deus. Há muita informação espiritual aqui para a nossa vida. Há muita informação que o nosso espírito precisa pegar, a nossa alma precisa agregar. É interessante que o aspecto aqui está direcionado ao propósito divino. Eu e você estávamos perdidos, a humanidade está perdida, sem condições de reconciliação, até que se encontrem com Jesus, até que tenham um encontro com a palavra de Deus. Os homens estão perdidos em trevas. Agora ele escreve essa carta, se você ler um pouquinho antes do capítulo 5, ele vai dar o exemplo de Abraão. No capítulo 4, ele vai dar o exemplo de Abraão, Abraão que foi justificado pela fé, Abraão que andou com Deus no Antigo Testamento, um homem de fé, de pura fé na presença de Deus, ouviu a voz de Deus, obedeceu cada passo no propósito divino, e a Bíblia diz que por causa da obediência, ele foi justificado pela fé. Deus cumpriu na vida de Abraão a sua promessa. Em tempos de crise, em tempos de desesperança, em tempos de luta, Abraão não esmoreceu na fé. Ele continuou glorificando, exaltando, acreditando e não duvidou da promessa. Será que nós duvidamos muito? Será que nós esfriamos um pouco no amor? Será que a nossa fé desvaneceu por algum momento, diante de alguma crise, diante de algum problema, de alguma luta, de algum embate? Uma notícia ruim, o dia mau. Será que em algum momento nós desvanecemos em nossa fé, ou perdemos a esperança daquilo que Deus falou, daquilo que a palavra de Deus fala todo dia para mim e para você? Porque todo dia nós abrimos a Bíblia, abrimos a palavra de Deus e o Espírito Santo fala conosco, amém? E Ele fala comigo e com você. Aí nós olhamos e vemos exemplos de homens que passaram situações inexplicáveis, mas que venceram na presença de Deus, que não se deixaram abater, como Abraão, por exemplo. O versículo 20 diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Como que eu sou fortificado no Espírito? Como que eu sou fortificado na fé? Comendo alguma coisa? Me alimentando em alguma coisa? Sim, em Deus, mas a Bíblia está dizendo que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. É esse o lugar do meu fortalecimento espiritual. Aonde? É aqui, buscando o Senhor, ouvindo a sua palavra, exaltando o seu nome, dando glória a Deus por aquilo que Ele é. Ah, pastor, mas a situação está difícil, a porta não abriu ainda, a porta de emprego não abriu ainda, a cura não veio ainda. Continue glorificando, continue acreditando, continue celebrando e com esperança no seu coração, porque Deus está no controle e nada pode mudar o propósito de Deus, amém? E olha aqui o que ele está dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Por que Paulo fala isso? Porque significa que a humanidade estava sem paz com Deus. Quando a gente olha hoje para a humanidade, ela continua sem paz com Deus. Guerras, crises, corrupção, engano, injustiça, maldade de toda sorte, insensibilidade nos corações. O homem continua em guerra com Deus, não há paz com Deus, não há paz. E ele continua dizendo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Primeiro ele diz que nós somos justificados pela fé, falando isso para a igreja. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Todos nós, todo ser humano nessa terra, injusto diante de Deus por causa dos pecados. A humanidade é injusta diante de Deus por causa dos seus pecados. Nós não merecemos o Senhor, não merecemos o céu, não merecemos o amor de Deus por causa dos nossos pecados. Mas mesmo sem eu e você merecermos quem Deus é, o amor de Deus, a palavra de Deus, Ele veio até nós. Eu sempre gosto de dizer, irmão, quando eu estava sendo evangelizado, foi 8 meses de guerra para aqueles que estavam batendo na minha porta, levando a palavra de Deus. 8 meses de guerra, o evangelho vindo na minha casa e eu fechando a porta, os irmãos pregando a palavra e eu fechando a porta, mentindo, falando que não estava, dizia, agora eu vou no culto, hoje, esse fim de semana eu vou no culto. Em vez de ir para o culto, irmão, eu ia para o bar. Não, esse fim de semana você pode, irmão, está combinado, domingo eu estou lá. E eu, irmão, saía fora, e vez por vez, eu enganava, eu mentia. Chegava em casa, eu fechava a porta, apagava a luz para dizer que não estava. O irmão arrebentava o portão, porque sabia que eu estava. Teve um dia que ele chegou, a luz estava acesa, eu apaguei a luz, irmão. Quase que derrubou o portão, porque ele sabia que eu estava lá. E eu não atendi. Sabe o que é isso, irmão? É Deus indo atrás de você, é Deus buscando você, é Deus mostrando o amor que Ele tem pela tua alma, o amor que Ele tem por você. É Ele indo insistentemente atrás de você, e mesmo eu e você fechando, batendo a porta diante dEle, Ele vai lá bater, Ele vai lá buscar por você. Isso é um amor inexplicável, isso é um amor que nós não entendemos. Essa é a graça maravilhosa de Jesus, que vai nos alcançar aonde nós estamos. Mesmo no lugar mais indigno, mais impuro, Ele vai lá para nos resgatar. Por isso Ele diz aqui, sendo pois justificados pela fé, porque todos éramos injustos. Aí fomos justificados pela fé e agora temos paz com Deus. Já viu um homem que não tem paz com Deus? Já viu um ser humano que não tem paz com Deus? Vive numa guerra consigo mesmo, vive numa guerra com Deus, com o seu próximo, uma guerra diária. Mas nós que fomos justificados, ou seja, recebemos a justiça de Jesus que morreu na cruz, porque a nossa justiça não presta, a nossa justiça tem defeito, irmão. A gente julga errado, a gente pensa errado, a nossa justiça não agrada a Deus. E aí Isaías vai dizer isso, que a nossa justiça são como trapos de imundície. Já falei isso aqui reiteradas vezes. É como aquele trapo do leproso, que ficou lá uma semana, no meio daquela coisa, e quando ele foi tirado, ele foi jogado fora, porque não presta para mais nada. E a Bíblia diz que as nossas justiças são como essas imundícias. E aí, para Deus poder nos aceitar, Ele teve que entregar o seu Filho por nós, santo e puro, que não tinha pecado, justo, para que eu e você, ao recebermos Jesus, recebêssemos a sua justiça. Amém? Como é que Deus vai aceitar um homem ou mulher com a sua própria justiça? Será que nós somos bons o suficiente para chegarmos diante da santidade? Será que nós temos qualidades suficientes para chegarmos diante da santidade das santidades? Do santo do santo? Será que nós podemos entrar por nós mesmos? Olha para você, irmão. Olha para você nessa noite, para dentro de você. Eu quero olhar para dentro de mim. Será que por mim mesmo, por você mesmo, você consegue entrar diante dEle? Olha para as tuas justiças, olha para as tuas atitudes, para o seu coração, para os teus sentimentos, pensamentos. Será que você tem condições de entrar diante de Deus que é santo e puro? Deus, vendo e sabendo disso, Ele teve que prover a justiça. E aí Paulo usa o termo justiça, é um termo do judiciário, né, irmão? É um termo judicial.
que vai falar do quê? Quando fala justiça, você lembra do fórum, lembra do juiz, lembra do tribunal, lembra de toda aquela questão. Então Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue, e aí nós vamos a Ele e recebemos essa justiça. Ele pagou o preço, Ele foi julgado na cruz. Por causa de quem? Diga aí, por causa de mim. Foi por causa de mim que Ele foi julgado na cruz. Olhamos para o Calvário e dizemos: por que tanto sofrimento? Por que tanta luta? Por que tanta dor? Por causa de mim. Foi tudo por causa de mim. Justiça aconteceu naquele lugar, justiça de Deus. Cristo pagou o preço por mim e por você. E agora, por sermos justificados, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós temos paz com Deus? Por Jesus. Não é de outra forma, não é de outro jeito, não é por outro Deus, não é por outra religião. É por Jesus que nós temos paz com Deus. Pelo qual, ou seja, por Cristo também temos entrada pela fé a esta graça. E aí, a justificação nos deu o privilégio de entrar pela fé na graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido, é a maior dádiva que o homem pode receber na terra, é a maior grandeza que todo homem e mulher pode receber de Deus. É aquilo que eu e você não merecemos, irmão. É aquilo que ninguém merece, mas que Deus dá por grande amor. Qual é a graça? Quando você lê a Bíblia de forma hermenêutica completa, você vai ver que a graça é Jesus. A graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação para todos os homens, é o Filho de Deus. É o amor de Deus que nós não merecemos, não conhecemos, não sondamos, é esse amor que foi entregue por nós, a graça. Aí ele diz que nessa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí nós entramos aqui para adorar o Senhor e nos gloriamos em algo. Nos gloriamos não nas nossas justiças, não nas nossas obras, não nas nossas escolhas. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que esperança é essa? Que esperança é essa? Talvez as pessoas esperam o próximo prefeito, o próximo presidente, esperam as coisas melhorarem, esperam a situação mudar do Brasil, ou dos países aí ao redor, na América Latina, esperam mudar a situação, o contexto. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui? Estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, esperamos algo muito maior. Algo não só aqui que é passageiro, algo muito maior, esperamos a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. No verso 3 ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E aí o apóstolo Paulo, irmão, o apóstolo Paulo é cheio de dizer essas coisas aqui, porque ele era o cara da tribulação. O apóstolo Paulo era o homem das tribulações. E alguém que viveu muitas tribulações na sua vida, experimentado nela, pode falar com propriedade. Sabe o que ele está dizendo? E não somente isso, não nos gloriamos só na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. Será que tem alguém aqui nessa noite se gloriando na tribulação? A gente se gloria no presente que a gente ganha, irmão. Se gloria numa coisa nova que você compra. Você fica feliz, tudo. Mas tribulação, quem vai se gloriar nisso? Mas olha o aspecto da tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. E muitas vezes nós não somos pacientes para esperar o que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes nós não somos pacientes para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós não somos pacientes para ler a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. E às vezes vem tribulações, vem crise em nossas vidas. Mas o grande fundamento é que nós sejamos aprimorados na paciência. Olha o processo. A paciência vai gerar uma experiência. Deus quer fazer os seus filhos experientes. Deus quer fazer os seus filhos experientes na sua presença. E a experiência vai gerar uma esperança. Que esperança é essa? Esperança que não vai trazer confusão. Você já viu como tem gente confusa na terra? Tem gente confusa, irmão. As pessoas estão confusas com relação às suas vidas, com relação aos seus sentimentos, com relação ao futuro, com relação às suas escolhas, às suas decisões. As pessoas estão confusas, mas ele está falando
que através de todo esse processo vem a esperança que não traz confusão. Se existe uma esperança que não traz confusão, é a esperança do Evangelho. Eu e você não vamos ter dúvida, não vamos ter confusão no nosso coração ao estar na presença de Deus. Aí ele diz assim: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tem uma pessoa aqui nessa noite, aqui e aí nessa noite, que não deixa você e eu ficarmos confundidos. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Por que Jesus foi e antes de ir ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. Havia uma preocupação em Jesus: eu não vou deixar você sozinho não. A religião abandona você, mas eu não vou deixar você sozinho, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, Jesus disse. Quando a igreja estava reunida, todos assentados, buscando pela presença de Deus, a Bíblia diz em Atos 2, que o Espírito Santo encheu toda a casa em que estavam assentados. O Espírito Santo veio e encheu o coração da igreja, e Ele continua na igreja, e Ele está aqui nessa noite, continua se movendo dentro de mim e de você para o propósito. Aleluia. Pode ser que houve algum momento, alguma crise, alguma dor, alguma dificuldade, mas o Espírito Santo está comigo e você. Não vai deixar que a confusão tome o seu e o meu coração. O amor de Deus já foi derramado para nós, e o Espírito Santo está conosco. O versículo 6 ele diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Estando nós ainda fracos, caídos, debilitados, morreu ao seu tempo pelos ímpios, onde nós estamos inclusos aí. E o verso 7: pois apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas o verso 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda gente boa, gente de primeira linha, gente de bem. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda justos. Pessoas maravilhosas, amáveis, afáveis. Não, irmão, sendo nós ainda pecadores, Deus prova o seu amor. Deus não vai falar de amor. A gente fala de amor, não fala? E todas as vezes que eu falo de amor, Deus me prova, irmão. Vamos ver se você ama mesmo. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, pecadores e merecedores, pecadores falhos, pecadores que não merecem, pecadores que ofendem a glória de Deus, pecadores que aborrecem vir as costas para Deus, como eu fiz muito tempo. Que igreja o quê? Que crente o quê, rapaz? Que Bíblia o quê? Vocês estão ficando doidos, eu estou vivendo a minha vida como um tolo, por muitas vezes. Que ir para a igreja o quê? Que ouvir palavra de Deus o quê, rapaz? Você está ficando doido? Aí, até que o Espírito Santo veio e falou: vou te mostrar como é que funciona. Mas Deus prova o seu amor para conosco, nós não entendíamos isso. Deus provando o seu amor, mostrando na cruz o que eu estou fazendo por você. Eu estou entregando para você, me entregando por você. Eu estou provando para você quem eu sou para você. O que mais a humanidade precisa? O que mais o homem precisa que Deus faça para acreditar que Ele é Deus, ou que Ele exista, vamos dizer assim? O que é mais possível, o que é mais necessário, ou o que é preciso que Deus faça para o homem se render para Ele, diante de uma cruz tão cruel, de um pecado tão veraz como o meu e seu, e Deus se entrega por mim e por você, para resolver o nosso problema. Qual o maior problema nós temos, irmão? Você pode falar: pastor, eu estou com um problema insolúvel, uma dificuldade, uma luta. Tudo bem, problema nós temos, sempre vai ter, irmão. Sempre vai ter solução também, amém? A porta está fechada, Deus abre. Ele abre, Ele é Deus que abre porta.
Até enfermidade, Deus cura, é o Deus que cura também. Mas o maior problema meu e seu já foi resolvido, Deus já resolveu. Resolveu ou não resolveu? Provou o seu amor. Como que Ele provou o seu amor? Morrendo por mim, por você, e nós não merecemos. E Deus provou o seu amor. Eu vou falar mais do que para Deus? O Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer, se o Senhor não fizer, o Senhor não é Deus. Não, Ele já fez. Ele já entregou tudo o que Ele tinha para mim e para você. O que mais nós queremos? O que mais nós queremos? Aí quando eu leio a Bíblia, abra a sua Bíblia e leia esse texto comigo. Eu ouço as palavras de Paulo para Timóteo no capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. Olha só o que ele diz no versículo 6 e em diante. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo porém sustento, e com que nos cobrirmos, e estejamos com isto contentes. Aí ele vai dizer sobre a questão dos ricos, aqueles que querem ser ricos, caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição eterna. Aí fala, porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça por alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas ele diz, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, pela qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ele diz, Timóteo, mas é grande ganho a piedade com contentamento. E aí eu quero muitas coisas, mas Deus já me deu tudo. Deus já me deu tudo, deu o seu filho. E aí tudo que vai vir em sequência disso, irmão, são presentes, consequência de andar com Deus. Consequência de andar com Deus. Agora o sentimento que precisa estar no meu coração é que é grande ganho a piedade com contentamento. Que piedade? Piedade e contentamento. E eu entendo piedade e contentamento como o depósito da fé, a fonte do lucro. Que lucro é esse que Paulo está falando para Timóteo aqui? Os homens estão diante da raiz de todos os males, do dinheiro, querendo se enriquecer, querendo as coisas da terra, o vil metal. Mas deixa eu falar para você onde está o lucro, a fonte do lucro, sabe onde que está? Está na piedade, está no contentamento. Piedade e contentamento, esse é o lucro espiritual. Irmão, esse é o depósito da fé. Tem muita gente depositando no banco hoje, mas o depósito que a Bíblia está dizendo aqui é o depósito no céu. Jesus falou isso, que nós temos que juntar tesouros no céu, porque na terra traça a ferrugem, tudo corrói e consome. Paulo vai dizer para Timóteo, no verso 8, versículo 8, tendo porém sustento, e com que nos cobrirmos, e estejamos com isso contentes. Será que a gente fica contente, irmão, só com isso? O grande problema do homem moderno, além de não ter paz com Deus, não ser justificado pelo sangue, por não confiar em Cristo, está buscando por coisas, entretenimentos. Esqueceu da piedade, uma vida de pureza, uma vida de simplicidade. Esqueceu do contentamento, se contenta com o que tem, não se contenta com o que tem. Não se contenta com o que tem. É sempre mais e mais e mais e mais e mais. E a vida espiritual está zero, o depósito da fé está zero, a fonte do verdadeiro lucro está zero. Qual é o lucro na visão espiritual? Qual é o lucro? O depósito é onde? É no céu, não é na terra. Então a perspectiva é que eu e você temos que nos contentarmos com o que nós temos, é a perspectiva do reino de Deus. Aí você pode falar, pastor, mas poxa vida, eu vou ficar com esse carro velho, eu vou ficar com essa camisa velha, com essa bicicleta velha. Não estou falando isso, irmão. Mas se contenta com o que você tem, e seja fiel no pouco, que sobre o muito Ele vai te colocar. Aleluia. Amém? O problema é quando nós não temos essa perspectiva e ficamos reclamando e murmurando. Ele diz no verso 11, mas tu, ó homem de Deus,
E essa carta, eu sei que ela é uma carta pastoral, foi voltada para Timóteo, mas é uma carta para a igreja. Se coloque aqui no lugar de Timóteo, verso 11. Mas tu, ó homem de Deus, tu, ó mulher de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. Dessas coisas o quê? As pessoas estão atrás de coisas, estão se desesperando por causa de coisas. Você vê na internet hoje, cursos para você ficar rico, para você enriquecer rápido. Aí está falando, mas tu, homem de Deus, mulher de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça do reino de Deus. A piedade, segue a piedade. A fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Olha só, verso 12, versículo 12, milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já boa confissão diante de muitas testemunhas. O que Paulo convida Timóteo para fazer? Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o lugar, irmão, que eu e você devemos caminhar todo dia, amém? Porque Jesus já fez tudo que eu e você precisamos. Ele já fez tudo que eu e você precisamos. Jesus já resolveu o maior problema da humanidade, a humanidade não percebeu ainda. Não percebeu ainda. Lá em Romanos no capítulo 5, versículo 9, que nós estávamos lendo, ele diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ainda não acabou, irmão. Ainda não acabou. Existe no céu um Deus santo, eterno, amoroso, mas também furioso. Furioso porque esse Deus de amor também é um fogo consumidor, diz a Bíblia. E nesse momento essa graça foi manifestada e o amor foi aberto para todos. Por isso que ele diz, logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Porque um dia essa ira de Deus vai se manifestar contra toda a humanidade, que hoje vira as costas para ele. Mas eu e você que fomos justificados pelo sangue de Jesus, seremos salvos desta ira. Amém? Que já estamos no lugar de salvação e de descanso. Aquilo que Deus, aquilo que Timóteo ouviu de Paulo, pelo Espírito Santo falando através de Paulo, toma posse da vida eterna, pela qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Guarda a tua vida na piedade, guarda a tua vida no contentamento, se contenta com o que tem, seja feliz com o que Deus te deu, aleluia, seja feliz com o que Deus te deu, porque esse é o propósito do Evangelho, irmão. E com isso nós não estamos excluídos de receber um pouco mais, melhorar um pouco mais na vida. Eu não estou querendo descaracterizar que Deus pode prosperar você no aspecto material, não, eu não estou descaracterizando isso. Eu estou falando para você da essência da vida. A essência do reino é essa, não é outra. Romanos 5, versículo 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Não, primeiro ele fala que nós seremos salvos da ira, e quando Jesus voltar, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Glória a Deus. Estamos aqui porque fomos reconciliados. Não há mais guerra com Deus. A guerra que nós temos agora, irmão, é com as circunstâncias. A guerra que nós temos agora é a crise da nossa vida, do dia a dia, as coisas que se levantam, os problemas, muitas vezes o inimigo, mas nós já sabemos como lidar com cada uma dessas situações, porque estamos instruídos, amém? Muitas vezes ficamos obcecados pelas coisas temporais, né? Ou por conquistar coisas passageiras, esquecemos dos tesouros celestiais. E nessa noite nós temos que compreender que o nosso depósito é no céu e não é na terra. Amém? Deposita no céu, irmão, e o céu vai jorrar sobre a sua vida. Vamos orar? Curva a sua cabeça, fale com o Pai no seu lugar. Pai, no nome de Jesus, te louvamos nessa noite, Senhor. Exaltamos o teu nome santo. Estamos diante da tua palavra viva e eficaz.
A palavra mais poderosa do que a espada de dois fios, que corta entre juntas e medulas, que vai até a divisão da alma e do espírito, Senhor, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nessa noite, Espírito Santo, o Senhor conhece, Pai, a intenção de cada um, o sentimento de cada um. A Tua palavra foi ministrada e nós sabemos, ó Pai, o desejo do coração do Senhor para conosco. Sabemos que o Teu amor, ó Pai, foi infinito a ponto de entregar Cristo por nós naquela cruz, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Estamos aqui nessa noite, Pai, reconhecendo o quanto nós somos necessitados do Senhor a cada dia, reconhecendo este amor abundante, para viver uma vida de piedade e santidade na Tua presença, com contentamento na Tua face, sabendo que o Senhor é fiel a cada dia, Pai, em nossa vida. Nessa noite manifesta o Teu favor, derrama a Tua bênção espiritual, a Tua bênção material, em todos os aspectos, ó Pai, emocional, em nossa vida, que a Tua igreja saia daqui nessa noite abençoada, fortalecida, edificada no Senhor, aleluia, para viver o transcendente no Teu propósito. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.